12. Vamos achar? Amém? Vamos ler a partir do versículo 7 ao versículo 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos ler juntos esse aqui? Por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Como vocês estão falando fraquinho? Quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? É assim que tem que ser. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós. Vamos nos agarrar a isso, né? Essa palavra, amados, fala, tem até o título aí do espinho na carne. A palavra espinho, ela está diretamente ligada a sofrimento. Ela está diretamente ligada à enfermidade, à dor física. Alguém já teve a experiência de ir lá no pé de laranja, lá tirar uma laranja, tirar um limão e entrar aquele espinhozinho bem miudinho assim? Alguém já teve essa experiência aí? Se você não tirar, o que ele vai fazer? Vai ficar incomodando. Ele inflama, fica vermelho, fica coçando, começa a doer, incomoda. Porque tudo que é de fora, que penetra na nossa pele, na nossa carne, incomoda, machuca, dói. Né? E aqui eu acho engraçado nesse texto, que esse espinho não é um espinho material. Porque ele diz aí, quem que mandou o espinho para Paulo? Vai falar, está escrito aí. Mas eu vejo assim, que Deus usou o espinho para mostrar a importância da sua graça para Paulo. O espinho estava incomodando muito. O espinho de Paulo foi dado para lhe impedir que ele ficasse soberbo, diz aí o versículo 5. Então eu vejo assim, amados, que Deus permite sofrimento para nos fazer humildes. Você já pensou assim, na hora que tivesse os sofrimentos, um toque de mágica, se fosse tudo resolvido? A vida não tinha graça. Então eu vejo também que Deus permite sofrimento para nos trazer para perto dele. Porque se deixar livre, leve e solto, o ser humano não procura Deus. Isso é cientificamente provado. Se o ser humano correr tudo as mil maravilhas, ele não procura Deus. Porque ele é autossuficiente, que ele não precisa de Deus. E aí entra a desgraça. Então, eu vejo assim que Deus permite sofrimento para nos trazer para perto dele. Quantos dizem amém? Então, esse sofrimentinho que está passando aí, está tranquilo para se aproximar de Deus, tá bom? Eu vejo também, mano, que Deus nem sempre, Deus tira o sofrimento. Nem sempre Deus, ele remove o sofrimento. Por quê? Porque eu vejo que Deus não é obrigado a fazer aquilo
que nós achamos que Ele deve fazer. Deus sabe o que faz. Aqui o texto diz que quantas vezes Paulo orou? Se fosse uma escola dominical, Paulo estava quase tirando zero aqui. 3 vezes ele vai a Deus e Deus não faz nada. Não vai ficar esse espinho aí para te consertar. Senão você vai sair daqui achando que você é o tal. Sabe, mas eu vejo tanta coisa aqui. Então eu vejo assim que afinal Deus sabe o que é melhor para nós. Deus nos dá habilidade para enfrentar muitas vezes o sofrimento. E eu vejo que Deus está conosco e sabe muito bem o que está fazendo. Amém? Então, eu vejo assim que Deus usou o espinho para mostrar a importância da sua graça, do seu poder para Paulo. Por isso o que importa não é o espinho, mas é a maneira de como Paulo encarou a dificuldade. E aí, antes da gente começar nessa breve introdução, eu perguntar para você: qual é o teu espinho? Aquilo que está te incomodando, assim, aquilo que está, sabe, que acelera o coração só em pensar. Tem algo assim que está incomodando o teu coração, aquela coisa, esse espinho na carne. Quem sabe Deus nos trouxe aqui hoje à noite, que Deus deseja falar muito conosco sobre isso. Ele está nos atraindo para perto dele, para que possamos experimentar o poder de Cristo nas nossas vidas. Então, por isso, o que importa não é o espinho, mas a maneira como nos reagimos diante dos problemas, diante dos desafios. Então, em primeiro lugar, Paulo reconheceu Satanás como a fonte do problema. Você sabia que muitas coisas, talvez, que acontecem na sua vida, é espiritual, e você nem sabe. O que aconteceu aí com Paulo? É espiritual. Não é um espinho, eu falei aquele espinho da laranja, do limão, não é isso. É espiritual. Eu fui ver ali o contexto, estudar esse texto aqui, ele diz, pode dizer, tentação, ansiedade, uma doença, uma série de coisas, a lista é grande aqui. Então ele diz que o espinho, está aí no versículo 7, era mensageiro de Satanás. Você sabia que tem muitos problemas na sua vida que é mensageiro de Satanás? Eu vejo assim, mano, por que Satanás mandaria um mensageiro para Paulo? Eu vejo assim que, por que Satanás mandaria um mensageiro a Paulo? É porque o que o diabo mais quer é ver a nossa ruína, é ver a nossa desgraça, é ver você desanimado, é ver você cabisbaixo, é ver você com o espírito de derrota, é nos ver com o espírito fracassado, não tem mais jeito, porque isso não dá certo, porque já foi tentado, porque foi feito isso. Às vezes o problema espiritual está correndo as coisas materiais. O negócio é com Deus. Fala para a pessoa que está perto, o negócio é com Deus. É com Deus, meu irmão. Tem muita coisa que você vai ter que se acertar. É com Deus. Esse aqui é o negócio. Satanás usou o sofrimento para tentar derrotar Paulo. E assim é na caminhada de muita gente. E aqui nós aprendemos uma coisa importante sobre a nossa vida. Veja bem, Deus pode usar calamidades para repreender os ímpios, mas também permite tribulação na vida de seus filhos. Então, quando Deus se recusou a tirar o espinho da vida de Paulo, Ele ofereceu a seguinte explicação. Falou: Paulo, aguenta firme, que a minha graça te basta. Ele diz para você, meu irmão, aguenta firme, a graça do Senhor possa te trazer o espírito renovado. Olha o versículo 9, A minha graça te basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa. A graça contradiz o merecer. Às vezes não está merecendo, mas aí é onde Deus entra com a graça, o favor imerecido de Deus. Então, nas horas de tribulação, na hora de dor, na hora da fraqueza,
quando nos sentimos incapazes de resolver os nossos problemas sozinhos, eu vejo assim que devemos voltar para Deus e nos entregarmos totalmente a Ele. É isso que está faltando muitas vezes. Só viaja daqui, vai no especialista, vai em Curitiba, não tem nada de errado, tudo acrescenta, às vezes achando que é no físico, é no espiritual. A resposta, a solução, às vezes está muito mais perto do que você imagina. Espinho na carne, né? Porque quando nos entregamos a Cristo, nós encontramos a graça, a força verdadeira. Por quê? Porque a nossa inteligência somente não basta. É isso que ele está dizendo. Os nossos recursos financeiros muitas vezes não bastam. Nosso conhecimento só não basta. Os amigos não conseguem preencher as necessidades. Os amigos também não bastam. Agora a graça de Deus basta. É isso que ele está falando. E o poder dele se manifesta na nossa fraqueza, na hora que está fraco mesmo. Quando estiver achando bom aí, Jesus fala assim que ele veio para quem? Os perdidos. Quando estiver achando que está bom, que não precisa de Deus, deixa lá. Deixa o sapato apertado. Aí deixa o espinho entrar mais um pouco. Terá uma promessa que a Bíblia diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus o Pai. Então não adianta, pode ficar aí se achando, pode não querer saber, mas vai ter que se dobrar, nem que seja na hora do juízo. Jesus vai falar assim: ó, esse está salvo, você não se dobrou, vai se dobrar, vai me reconhecer, mas vai para a condenação, vai ter que se dobrar. Porque a Bíblia fala que vai ter que se dobrar, mas não é coisa do homem. Então é exatamente isso que o apóstolo Paulo entendeu no versículo 9. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, né? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, quando eu busco a Cristo, aí esse poder de Cristo vai inundando a minha vida vai sendo transformada, a minha vida vai sendo tocada, parece como a ficha vai caindo, né? Então as palavras de Paulo refletem uma maturidade espiritual que poucos às vezes alcançam, né? Eu vejo assim que Cristo vivendo em Paulo era infinitamente mais forte do que Paulo sozinho. Então Cristo vivendo em você, você será infinitamente mais forte do que você sozinho. Cristo vivendo em você. Você faz ideia que é isso? Por isso que ele fala assim: vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Olha que tremendo isso, né? Cristo vivendo em você, você se tornará certamente mais forte. Você olhou bem aqui o espinho de Paulo? Vai comigo agora um pouco à frente, no livro de Gálatas, capítulo 5. Um pouquinho à frente, não preciso nem ir muito longe. Gálatas, capítulo 5. Capítulo 2, Gálatas, capítulo 2. Se você tiver uma caneta, um marcador, eu queria que você marcasse esse versículo. Porque era assim que Deus fosse falar o teu coração através desse versículo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e assim mesmo se entregou por mim. Olha só que tremendo isso aqui, né? Aí, no versículo 19, ele fala que morreu por algumas coisas, né? Porque eu, versículo 19, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para quem? Olha só, estou crucificado com Cristo. Olha lá, opa, calma lá. Ô pastor, mas lá tem um texto da Bíblia de Provérbios 20 que ele diz assim que a bebida forte é escarnecedor, o vinho é escarnecedor.
A bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Quem não é sábio é o quê? Vocês estão falando, hein? Então, sem entendimento, não fala mais leve, né? Vamos parar aí. Então ele diz assim, ó, a bebida forte é alvoroçadora, e o vinho é escarnecedor. E todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Pô, mas calma lá. Aí Paulo chega e escreve assim, porque eu mediante a própria lei, mas eu posso tudo, mas nem tudo eu devo, porque não me convém. A fim de viver para Deus, eu estou crucificado com Cristo. Calma lá. A lei permite fazer tudo. A lei não permite até o homossexualismo. Tem coisa mais podre, mais nojenta do que a raça humana está entrando nessa aí. Você faz ideia do que é isso? Então o que Paulo, logo já não sou eu. Amado, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, que você confessa Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, ele diz assim, ó, não sou eu mais, agora é Cristo que vive em mim, e esse viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus. Por quê? Porque ele me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Então a graça é a presença, é o favor e o poder de Deus operando em nós, e através de nós. Então é uma força, um poder celestial dado àqueles que se entregam ao Senhor, aqueles que buscam a Deus. Então o espinho de Paulo o tornou mais dependente da graça divina. Paulo se sentiu ainda mais fortalecido na hora que o negócio estava mais feio. Então a lição e o exemplo de Paulo pode ser aplicado àqueles que têm qualquer espinho na sua vida. Lá no versículo 9, a gente já saiu do texto, mas ele diz que a minha graça te basta. Então qual que é o seu problema? Qual que é o seu espinho? Qual que é aquilo que está te causando assim, que está te atormentando, aquilo que está tirando o teu sossego, o espinho da tua carne? E hoje o Senhor nos trouxe assim para compartilhar essa palavra junto ao nosso coração. Então Paulo reconheceu Satanás como a fonte do problema. Você precisa entender que tem coisas que não adianta, não está bem, as coisas estão indo de mal a pior, daí vai fazer uma viagem, vai fazer um cruzeiro. Eu não estou dizendo que você não deve fazer, deve, mas isso não vai resolver o problema. Não vai gastar aí 10 mil reais numa viagem alto mar, aí um veleiro aí passar. Vai com Deus, vai e volta, não é problema, vai junto e volta junto. Porque não é a solução, não é você trocando de carro, não é trocando de casa. Tem gente que troca até de marido e mulher, né? Não resolve. Não resolve. É um espinho na carne que é só Deus para arrancar. Fala comigo, só Deus. Então o que foi que Paulo reconheceu em primeiro lugar? Satanás como uma fonte do problema. Pastor, como combate isso? Você se levantando como um homem ou mulher de Deus, orando, aprendendo a jejuar. Você não sabe, às vezes sabe o poder, mas não pratica. Aprender a jejuar, aprender a orar, aprender a encher o coração com a Bíblia, ler a palavra do Senhor. Tem um amigo meu, eu sempre cito isso aqui, que ele sempre me pergunta, a gente se formou junto, ele fala assim, você já leu as notícias do céu hoje? Todo mundo ele vai perguntando. As coisas de Deus, a gente liga a televisão, é só notícia ruim, né? A gente não aguenta mais. Renovação da mente. Eu peguei 2 domingos seguidos. Renovar a mente. A gente precisa mais. É a palavra de Deus que vai trazer esse renovo. Esse poder está disponível para nós. Deus nos chama para viver essa graça. Às vezes as pessoas, amadas, ficam cegas diante daquilo que o mundo oferece. E ele traz muitos espinhos na carne. Parece que cega. É aquilo tudo para já, é tudo fast food, é tudo pronto, tem que ser, ninguém tem tempo para mais nada. E aí isso vai acumulando espinho na carne. E tem gente que começa a tratar os de fora melhor do que os dentro de casa. Por exemplo, espinho na carne. Lá fora é a maior delicadeza, com um, com o outro, cara, tudo bem, mas em casa, sai de perto. Então,
espinho, coisas que o diabo coloca. Sabia que as suas palavras podem ser de vida ou de morte. Espinho na carne. Tiago 3,10, ele diz assim: de uma só boca procedem bênção e maldição. Espinho na carne. Então tudo isso é uma vida miserável. É uma vida longe de Deus, uma vida sem Deus. É a vida que Satanás oferece. E aí começa a se ficar preso aos espinhos, sendo alfinetado. Isso é horrível. Então, em primeiro lugar, Paulo entendeu, reconheceu Satanás como uma fonte do problema. Tem coisas, como eu já falei, não é material, não é físico, é espiritual. Aprenda a guerrear. Aprenda a orar a Deus. Deus, em nome de Jesus, alcança meu marido lá, Senhor. Senhor, trabalha no coração dele. O marido é a mesma coisa. Deus, em nome de Jesus, trabalha no coração da minha mulher, trabalha no coração dos meus filhos, trabalha na minha família, Senhor, que eles possam te conhecer, que eles também possam ser salvos, que eles encontrem, Senhor, o teu evangelho, que transforma essa graça merecedora, Senhor. Mas alcança isso, começa a orar. Você vai ver os filhos. São as armas que Deus nos dá. E muitas vezes fica de braço cruzado, com a boca cheia de dentes, esperando o tempo passar. É semelhante. Então Paulo reconheceu, tem muitas coisas que você precisa reconhecer, que é o diabo que está colocando. E em segundo lugar, sabe qual foi a alternativa dele? Ele orou. Quantas vezes? 3 vezes. Orou ao Senhor, diz lá o texto. Ele recorreu ao Senhor 3 vezes, diz lá o versículo 8, 3 vezes orou ao Senhor. Muitas vezes, amados, quando Deus responde um não, é porque algo muito maior Deus tem para fazer. Eu sempre digo que Deus responde 3 formas. Minha mulher sabe de cor, né? Vou falar mais calmo. Primeiro vamos dar mais de boa, né? Sim, não, espera. Vamos falar juntos? Deus responde 3 formas. Quais são as 3 formas que Deus responde? Sim, não, espera. Quem sabe que Deus está mandando você esperar? E na sala de espera de Deus muitas vezes não tem ar-condicionado, ou dentro não está climatizado. Isso quer dizer que vai vir mais sofrimento. Mas aguenta firme que vai passar. Aguenta firme que Deus é poderoso e vai fazer infinitamente mais. Isso é para quem crê, viu, gente? Você crê? Amém? Eu já vi Deus fazer tantas coisas que, né? Isso aqui não é nada. Então, por exemplo, Deus concede graça ao cristão para que seja liberto do pecado. O sujeito não quer saber de Deus, endurece o coração, longe de Deus, constrói uma vida, um mundo encantado que não existe, tudo falso, tudo enganoso. De repente dá aquele estalo, ele percebe que é pecador, que precisa da graça do Senhor, se aproxima de Deus, aí Deus concede a graça para que ele seja salvo. Olha quanto amor desse Pai, esse Deus maravilhoso que nos ama, né? Então, graça reconciliadora, graça perdoadora. Vamos aqui no outro texto de Romanos, capítulo 5. Você está em Atos, Romanos? Ou se você estava lá em Efésios, um pouco atrás, Atos, um pouco atrás. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Então a gente vai ver aqui essa graça reconciliadora, a graça perdoadora. Versículo 20, que diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Daí tem um ponto e vírgula. Essa segunda parte que diz assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o que Deus vai fazer é maior do que o diabo fez. Aonde super é maior, é superior. Olha diz assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha comigo
versículo 21. Romanos 5, versículo 20, agora o versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amados? Olha que maravilhoso isso aqui, está mostrando que então a graça é fruto da obediência que provém da fé. Então eu creio, Deus vai, pela graça, me oferecer, através da minha fé, aquilo que eu necessito. Né? Então, essa graça só é dada para o crente fiel, para o cristão fiel, que suportar suas fraquezas e dificuldades. Você está aí no capítulo 5 de Romanos, né? Aí o versículo 21 que eu acabei de ler. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça. Mas a graça para quê, pastor? Para a vida eterna. Olha só como ele diz aqui: pela justiça para a vida eterna. Amém? Olha que maravilhoso, né? Portanto, quanto maior as lutas, às vezes as dificuldades e as provações ao servirmos a Cristo, Deus está deixando muito claro, tanto mais graça Deus nos dará para cumprirmos a vontade dele. O Senhor promete estar conosco, o Senhor promete fazer de novo. Então, quando estivermos perto de Jesus, Ele nos dará forças para resistir os sofrimentos da vida, nos dará forças para ficarmos livres daquilo que o inimigo vai lançando. Então, no Senhor, unicamente no Senhor Jesus, ele está deixando bem claro. Paulo ora. Então, às vezes, o espinho na carne é resultado, sabe do quê? Da desobediência. Porque ouve a palavra, mas não se sujeita a ela, não se sujeita à palavra. E às vezes, o espinho na carne, Marcos, ele é resultado de rebeldia. O espinho na carne, às vezes, é resultado de incredulidade. E para fechar esse pacote, é resultado de infidelidade. Qual que é o teu espinho na carne? O que está te atrapalhando na vida? O que está impedindo? O que está envenenando a sua vida? E muitas coisas, esse é o espírito que o diabo lança para envenenar, para fomentar. Às vezes as coisas estão indo bem, começando a tomar forma, daí a pouco começa a voltar tudo de novo, começa. É hora de você buscar Deus. É hora de você se apegar mais a Deus. O espinho está encravando ainda mais. Às vezes está inflamando. Então, da mesma maneira que Deus recusou, assim como diz o texto lá, ele se recusou a tirar o espinho de Paulo, Deus pode deixar qualquer um de nós em circunstâncias difíceis e desagradáveis. E aí tem que se agarrar a cada vez mais. Mas por que Deus não pode tirar, pastor? Porque Ele quer nos tratar. Se Ele tirar, quem sabe você se afasta? Fica mais um pouco. Vai chegar a hora. Mas o apóstolo Paulo, quando ele recorreu a Deus em oração, é que nós precisamos fazer essa noite. Recorrer a Deus em oração. Quantas vezes você já orou pelo espinho que está encravado na sua vida? Ah, pastor, mas eu já orei, agora nem oro mais. Tudo que o inimigo quer ouvir de você é isso. Quantas vezes você tem orado por aquilo que está te incomodando? Paulo recorreu a Deus em oração. Se você abrir mais o Salmo 119, versículo 71, ele fala assim: foi-me bom eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, para que aprendesse, Senhor, da tua lei, para que aprendesse, Senhor, da tua palavra. Salmo 119, 71. Então Deus proporciona graça suficiente para nos fortalecer nas provações, nas tentações, no período de sofrimento. Então Deus deseja derramar sobre cada um de nós nessa noite a graça ilimitada. Não uma porçãozinha, mas a graça da abundância, desse poder que opera, né? Graça especial, graça salvadora, graça santificadora, graça servidora. Então Deus vai te dar a graça do tamanho da sua necessidade. Amém?
o favor imerecido de Deus está à nossa disposição. Nós temos que recorrer, hora de buscar Deus, hora de voltar do Senhor, receber uma nova unção, não deixar o diabo tirar a satisfação de servir a Cristo, porque você está com o espinho na carne. Uma das coisas das tendências que o inimigo tem de lançar alguma coisa, é tirar o prazer de buscar Deus. Aí ele cumpre o propósito dele. Por quê? Porque não tem maturidade, não se achega o suficiente. Então, para ficar lembrando das coisas ruins, muitas vezes que aconteceu na vida lá atrás, agarrado, então vamos nos apegar ao Senhor e teremos dias de vitória na nossa vida. Então o favor imerecido de Deus está à nossa disposição. Você está aí no livro de Romanos ainda? Vira uma folha aí no capítulo 8, Romanos, versículo 37. Romanos, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Amém, amados? Então não deixe o diabo tirar a satisfação de buscar Deus. Não deixe. Versículo 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem propósito de Deus em tudo isso. Em meio às lutas, dificuldades, os aborrecimentos. Agora, para nós concluirmos, vai lá no Evangelho de João, livro de João, capítulo 1. Nós vamos